Fala pessoal, vocês estão bom? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo de simulado. Ai, que delícia! Questões do Detran que possivelmente você tenha dúvida, atualizado. Já peço que se inscreva, não deixe de acionar os sininhos, compartilhe, dê like, comente. Por favor, faça com que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Desde já eu te agradeço. Você não quer ficar de fora? Você vai ficar de fora? Não interessa pra você, palhaço. Vai? Vai, 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 vai. Então, pessoal, curtem o vídeo, tá? Instrutor Davi aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Instrutor Direto ao Ponto. Depois da vinheta já começa. Estamos de volta. Pessoal, hoje simulado, né, do Detran, questões, né, que muitas pessoas têm dúvida. É mesmo, é? E eu espero ser o mais claro possível, então vamos para a primeira, sem mais delongas. Bom, número 1. Quanto ao uso de luzes em veículos automotores, é correto afirmar que... Começamos bem, hein? Eu vou até ler de novo, sacanagem. Quanto ao uso de luzes em veículo automotor, é correto afirmar que A. Nos túneis providos de iluminação pública, os faróis dos veículos automotores não podem ficar acesos. Bom, isso aqui é uma questão incorreta e nós queremos a correta. Por quê? Todos os veículos automotores, ao adentrar em túneis, devem sim ficar com os faróis acesos, tá? Luz de posição, no máximo farol baixo. B. É necessário que todos os veículos em via pública mantenham os faróis acesos durante o dia. Todos não, alguns, e eu vou falar depois eles. C. Durante a noite em circulação, se necessário, deve-se manter a luz de placa. Se necessário não, o veículo que tem luz de placa, ele deve estar com ela acesa. O condutor deve utilizar o pisca-alerta em imobilizações e situações de emergências. Sim, lembrando pessoal, o pisca-alerta somente quando estiver parado ou em situações de emergência, tá? Em movimentos você só usa o pisca-alerta quando algo acontece à sua frente e você precisa de ligar eles para alertar os veículos de trás. E os veículos que são necessários usar a luz de dia ou de noite são veículos automotores de 2 ou 3 rodas, motocicletas, motonetas, ciclomotores e veículos de carga e veículos de transporte de passageiro, tá bom? Então, essa é a nossa primeira questão. Vamos para 2. Qual das alternativas corresponde a uma técnica utilizável pelo condutor para conter uma hemorragia externa em uma vítima? Como é que nós nos comportamos nessa situação? Dar água para a vítima para compensar a perca de sangue. Nós não devemos automedicar e manter em jejum. Aplica torniquete ou garroteamento. Garrote e torniquete somente em casos de amputação. Abaixar o membro lesionado. Comprimir o local do ferimento com uma gaze ou pano limpo. Em caso de hemorragias, pessoal, pressão no local para estancar o sangramento. A vítima estando consciente, ela mesma pode fazer essa pressão, mas se não, você, como socorrista, em uma análise secundária. 3. Ao realizar os exames necessários para a renovação da habilitação, um condutor que tenha mais de 50 anos de idade receberá qual prazo de validade na CNH? Bom, pessoal, a nossa lei em relação à renovação mudou, tá? Hoje, você de 18 a 49 anos, você tem de 10 em 10 anos para renovar a sua CNH, de 50 a 69 anos de 5 em 5 e acima de 70 anos de 3 em 3. Então, logicamente, o condutor com mais de 50 anos, ele deve renovar a sua CNH de 5 em 5 anos, ou por critério médico. Lembrando que o médico naquele momento, pessoal, ele é uma autoridade de trânsito e deve ser respeitado como tal. Então, se você não está legal fisicamente, psicologicamente, ele pode renovar menos do que o esperado.
4. Qual é a velocidade mínima permitida para condutores que trafegam com automóveis em rodovias de pista simples, tem uma diferença, sem sinalização regulamentadora. Rodovia pista simples, 100 máximo, 50 mínimo. Nós temos uma velocidade máxima, uma velocidade mínima e uma velocidade segura. Você vai na segura. Não precisa ser 50 e também não precisa ser 100. Use, no caso ali, a sua experiência como condutor e utilize a via ali de uma maneira que você se sinta confortável, não atrapalhando os outros, ou seja, utilizando a velocidade segura. Uma velocidade de 110 km por hora é em rodovias de pista dupla, uma pista aqui, ou seja, separado por um canteiro central. Quando é uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima é 100 para automóveis, caminhonetas, motocicletas e motonetas, e 90 para os demais. Se não foi o que eu acabei de dizer, é 90 para os demais. Quando tiver essa parte aonde não tem a sinalização regulamentadora, quer dizer que você deve identificar qual via você se encontra para ali aplicar a velocidade a ela já pré-estabelecida. Tá bom? Então, uma velocidade de automóveis, motonetas, motocicletas, caminhonetas, né? No caso, seria velocidade máxima em rodovia de pista simples 100 km por hora. Se fosse em rodovias de pista dupla, seria 110. Lembrando também, pessoal, que a velocidade máxima é essa, a velocidade mínima é 50% da máxima, seria a letra B, ou a velocidade segura que eu acabei de explicar para vocês aqui. 5 linhas, marcações, símbolos e legendas pintadas nas vias são: A. Placas de advertência, placa é placa. B. Elementos da sinalização horizontal, placas de regulamentação, placa é placa, sinalização vertical. Ou dispositivos auxiliares de segurança. Dispositivos auxiliares são algumas sinalizações que complementam as que já existem. Mas nesse caso aqui, linhas e marcações e símbolos e legendas são escritas no pavimento. Então são elementos da sinalização horizontal, que quer dizer aquela que fica embaixo, na sua pavimentação. 6. Sobre a distância de segurança é incorreto afirmar. Incorreto. Lembre-se, pessoal, sempre mantenha-se o seguinte, vai ter 3 respostas certas, então a pessoa, nossa, se ela der mole, ela marca errada. Então ela quer incorreta, que está errada. Ah, o condutor deverá estar atento às condições climáticas? Claro que sim. O condutor deverá guardar distância em relação ao bordo da pista? Claro que sim. Que as condições do local não é importante? Com certeza as condições são muito importantes. Não somente as condições da via, mas do carro, sua, do ambiente. O condutor deverá guardar a distância frontal e lateral, com certeza. Então, a incorreta é a letra C. Ok? 7. Buzinar em local e horário proibido por sinalização é uma infração. Você parar em local não adequado, ou seja, em desconformidade, é média e remoção. Já se você estacionar em um local proibido ou exclusivo, pode ser de grave, exclusivo, gravíssimo, tá? Então, buzinar em locais e horários proibidos por sinalização é uma infração, é até difícil de acreditar, mas é uma infração leve, tá bom? Não podemos falar que não é uma infração, somente uma advertência por escrito, não é isso, não é grave nem média, é uma leve. O uso indevido do farol e também da buzina é uma infração leve. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Podia ser mais, né? Ninguém aguenta barulho, eu não aguento. 8. A LAD será adquirida, LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, após aprovação nos exames médicos, não somente. Após aprovação no exame psicotécnico, não somente. Após aprovação no exame médico, psicotécnico e teórico-técnico, ou seja, médico psicotécnico e exame teórico-técnico, que é a prova do Detran. Então seria o curso teórico e depois o teórico-técnico. Essa está completinha. Sim, depois do teórico-técnico feito, concluído com êxito, que é o que vocês vão passar no nome de Jesus. Eu torço muito por vocês, tá bom?
não só para vocês, mas os meus alunos presenciais, os meus ex-alunos que ainda precisam, todos. É o que eu desejo, tá? Foi por isso que eu fiz esse canal. Então, depois dessa caminhada, sim, será liberado você 2 horas depois, iniciar o processo do curso prático para depois o exame prático. Letra D, após a aprovação do exame MEC psicotécnico, não somente, como eu acabei de falar, é um processo. 9. Qual é o órgão responsável pela expedição da PPD e CNH? Bom, vamos responder aqui, passar as questões, né, as respostas, e depois eu explico. Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infração, órgão normativo que vai trabalhar com você sobre infrações. Denatran, que hoje é o Senatran, ele é um banco de dados que, pessoal, é muita informação. O Senatran hoje ele mantém e organiza o BINCO, Base de Índice Nacional de Condutores, RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados ou Carteiras de Habilitação, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAINF, Registro Nacional de Infrações, e o RENAEST, Registro Nacional de Estatísticas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, ele é o banco de dados, ele que é o cara. Só que quem que emite esses documentos de carro e documento de habilitação? O Detran, sob delegação, permissão do Denatran, hoje Senatran, tá bom? O CONTRAN é o órgão normativo, então ele estabelece leis e ordens, né? Leis e diretrizes de trânsito. Já o Detran, ele emite sob delegação do Senatran. Tá bom? Para quem não sabia, tá sabendo agora. As multas que são arrecadadas pelo Estado, um percentual será destinado à FUNSET, Fundação Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Qual é esse percentual? Toda multa praticada, toda multa paga, toda infração praticada, gerando multa, quando ela é paga, 5% vai para o FUNSET que eu acabei de dizer. Não se esqueçam dessa porcentagem. 11. Um motociclista foi pego em uma rodovia. Aqui não está falando se é pista única e nem pista dupla, mas quando fala rodovia a gente logo pensa em pista dupla. Quando é pista simples eles mencionam, tá? Transitando com a velocidade superior à máxima permitida, mais de 50%. As velocidades máximas, as penalidades são: se você passar de 1% a 20%, ou seja, de 80 km por hora, 81, 20%, que seria ali 80, 16, 76, então de 81 a 76 seria de até 20% acima da máxima, seria uma média. Nós temos de 20%, que é 76, até 120, que seria de 20% até 50%, que seria grave. E tem acima de 50%, que seria acima de 121, que seria gravíssima vezes 3, né? Suspensão da CNH, recolhimento da habilitação e retenção do veículo para um condutor habilitado retirar o veículo da abordagem, ou se o veículo estiver irregular também seria recolhido o veículo. Olha que confusão. Então a 11, a infração é gravíssima e cassação? Não, não é gravíssima, mas tem, né, a multiplicação de 3 e não tem cassação. Infração gravíssima, multa agravada vezes 10, não, é somente 3. Suspensão imediata, sim. Apreensão, isso foi revogado, né, apreensão do veículo, da habilitação. Letra C, grave apreensão do veículo, como eu já disse, a apreensão do veículo foi revogado. Então A, B e C estão incorretos. Eu já expliquei, esse aqui é a letra D. Infração gravíssima, multa agravada vezes 3, suspensão imediata do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Poderia colocar aqui também retenção do veículo para que outra pessoa, já que essa já está suspensa, não pode dirigir mais. Mas se aquele veículo estivesse irregular, ele também seria recolhido, com certeza. 12. Estacionar o veículo em local e horário de estacionamento e parada proibida pela sinalização, placa de proibido estacionar é uma infração. Quando tem a proibição é grave. Quando você está em um estacionamento
não regulamentado ou não de acordo com a sinalização, com as normas de trânsito, é média, é um incômodo. Por exemplo, parar em frente de garagem é uma média. Só que se ali tiver proibido parar, estacionar e você parar, é uma proibição. Então seria um ponto a mais, que seria grave e não média, como eu acabei de mencionar. 13. Para garantir a estabilidade da motocicleta nas curvas, o condutor deve dizer ao passageiro que, sempre quando você montar em uma garupa, você que nunca andou, a primeira coisa que o condutor deve perguntar: você já andou na garupa de moto? Não? E ele tem que te passar algumas coordenadas, né? Você vai, se posicionar de forma confortável, mas você pode fazer uma pressão com as suas pernas na minha cintura, pode segurar na minha cintura ou no meu ombro, e todas as vezes que eu for fazer uma curva, você faz junto comigo. Não faça por outro lado, que você pode tirar a estabilidade da moto na curva. Tá? Então, mantenha-se na posição reta? Não necessariamente. Movimente o corpo em sentido contrário de maneira nenhuma. A posição dele não interfere na estabilidade da moto, interfere e muito. Movimente o corpo da mesma maneira que o condutor. É essa a questão, mas eu já expliquei dei um complemento dessa questão aí no início. 14. É infrator contumaz o condutor de comportamento difuso. O que é uma atenção difusa? Fixa e distribuída. Então ele não é. Seguro, muito menos. Defensivo, nunca. Agressivo na direção? Provavelmente. Um infrator contumaz é aquele infrator que comete infrações regularmente. É um hábito, é uma coisa normal para ele. Tipo patetinha aí. 15. A principal causa de capotamento é má conservação do veículo? Poderia ser, mas não é o foco, a exatidão disso, né? Circulação rotatória em alta velocidade, sim. E alta velocidade ou conversão à direita. Todos esses parâmetros aqui podem causar um capotamento quando isso aqui está envolvido, que é a alta velocidade. 16. O pulso representa a irregularidade da contração do coração. Correto? Marca alternativa incorreta. Eu vou repetir. Lembre-se, pessoal, sempre eu estou fazendo esse simulado com vocês agora. Eu acabei de confeccionar ele e estou fazendo com vocês sem nem olhar antes, não. Tá? Então, quando você estiver fazendo um exercício, leia a pergunta e só vá para a resposta se você entendeu a pergunta. Eu não entendi. Então, o pulso representa a irregularidade da contração do coração. Olha, o pulso representa batimento cardíaco, pulso. Marca incorreta. Eu não gostei muito dessa pergunta, não. O pulso representa o quê? Né? A contração do coração. Não é irregularidade, mas pode ser uma irregularidade. Gostei dessa pergunta, não, mas vamos lá. Ao verificar um pulso, usamos os dedos polegar e indicador. Polegar e indicador. Não pode. Tá? Tem que ser esses dois aqui, porque esse aqui costuma ter uma... Costuma não, ele tem uma pulsação própria. Então ele pode atrapalhar a sua exatidão de certificar a pulsação da vítima. Então, esses dois. Ou no pescoço, carótida, ou no pulso. Então, se ela quer incorreta, essa já é incorreta. Um ritmo irregular pode ser patológico? Sim. Sua frequência varia com a idade? Sim. A pulsação varia com a idade. Com um pulso fraco pode estar ocorrendo uma hemorragia? Com certeza. Então, pessoal, não façam esse com esse ou esse sozinho. Sempre esse aqui, porque esse aqui tem pulsação própria. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. 17. A função da caixa de câmbio é caixa de marchas. A. Diminuir o desgaste da embreagem. B. Para economizar combustível. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Isso é outro sistema. Letra D. Aumentar ou diminuir a força ou velocidade do veículo. Raciocina comigo. Quando você está com uma marcha pequena, ele tem mais força. Quando você está com uma marcha maior, ele desenvolve mais velocidade. Então vamos colocar que a ré, primeira e segunda é força. A terceira é um pouco de força, mas também tem velocidade. A quarta e quinta é velocidade. Então, prestem atenção. Quanto maior a marcha, mais velocidade. Quanto menor a marcha, mais força.
18. Qual é a altura do TWI nos pneus? TWI eu vou mostrar na hora que aparecer a telinha aqui, mas a altura dele é de 1,6 milímetros de profundidade. É isso aqui, pessoal, o TWI, ó. Quando você gastar o pneu, isso aqui, essa altura aqui é a banda de rodagem do pneu, tá? Quando você desgastar até ele ficar paralelo na mesma altura do TWI, tá na hora de substituir aquele pneu. E as fiscalizações, elas olham isso. Então, não adianta falar que não sabia. 19. Nas grandes cidades, qual é o principal causador da poluição do ar? Poluição do ar, principal. Automóveis e indústrias? Sim. Antigamente eram só as indústrias, né? Hoje os automóveis, além de passar... Não é porque diminuíram não, viu, as indústrias não. Aumentaram muito, estão aumentando cada vez mais. Só que os automóveis estão... né? Eu estava comentando um dia desse com os meus alunos presenciais e eu disse que qualquer um pode ter um automóvel. Quando eu falo qualquer um, eu não desfazendo dos demais. Mas é o seguinte, se ele chegar lá e colocar um CPF lá, o cara vende o carro para ele e ele nem precisa de dar entrada. Então, as queimadas poluem muito, desastre natural muito, mas quem é o principal, né? O principal seria os automóveis e as indústrias, ok? Última questão, os departamentos de estradas e rodagem são órgãos. Departamento de estrada e rodagem seria o DER, é um órgão executivo rodoviário, tá bom? Então, normativos do CONTRAN não, executivos do Sistema Nacional de Trânsito pode ser, com jurisdição em todo o território nacional, eles são estaduais, normativos do Sistema Nacional. Então, eu vou ficar com esse aqui porque ele é um executivo rodoviário, ou seja, ele é o que tem jurisdição nas rodovias e estradas estaduais, DER, Departamento de Estrada e Rodagem. Ok? Letra B, então, tá? Tá aí o nosso questionário. Pessoal, obrigado se você ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Não! Deixe seu like, comente se você gostou de alguma. E se esse simulado te ajudou, o nosso conteúdo está te ajudando, deixa nos comentários. Pô, passei, obrigado. Né, para que mais pessoas vejam que o nosso trabalho tem dado frutos, tem dado resultados, tá bom? Então se inscreva, compartilhe, deixe o like, comente, tá? E eu agradeço, Deus abençoe a sua jornada aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu! Tá bom.